A gente tinha o Colégio Marista, né, que fazia esse desfile muito bonito. Hoje, todas as bandas de Poços de Caldas estão de parabéns, né? Desde o mais humilde, que eu falo mais humilde, gente, é porque está começando agora, né? E a gente já tem 25 anos de banda, como o Vitor Cardinale. Já passei também pela PAI de Poços de Caldas, né, que acho que foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida, né? Que aquelas crianças lá, acho que é muito gratificante trabalhar com eles, né? Trabalhei também na Guarda Mirim de Poços de Caldas por muito tempo. Trabalhei também no... Agora fugiu aqui. Escola Polivalente, Pacheco. Já passei por vários lugares, o Caíque também, né? E a gente, às vezes, né? A gente olha para as bandas e fala, nossa, se não fosse os instrutores, né? As bandas já teriam morrido. Porque não é fácil você trabalhar com sucatas, né? Eu não estou falando, gente, deixar bem claro que eu não estou falando da administração agora. Tá? O pessoal da Secretaria de Educação aí. Já vem vindo já há muito tempo. E agora está no momento que a gente está pedindo socorro. Eu até agradeço o nosso vereador Gustavo aqui, que, né, convocou essa audiência. E nós ficamos muito contentes, porque é uma coisa que a gente vai, às vezes as pessoas falam, a gente está brigando para as bandas também, né? Mas a gente vai falar também do nosso salário, como instrutor de banda, né? Porque eu só dedico à banda, eu não tenho a segunda profissão minha. E hoje eu dedico só à banda Vitor Cardinale, né? Eu já não tenho a segunda banda. Então, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Educação para a gente também melhorar o nosso salário. Porque realmente o nosso salário, pela responsabilidade que tem, né, dessas crianças, igual o Douglas falou aqui, a gente sai com praticamente 80 crianças, 2 ônibus. Então, é ser também reconhecido. Porque eu acho que depois do carnaval agora, né, nós não temos o carnaval, eu acho que a banda ficou muito, né, ficou em primeiro lugar aí, né, tirando aí a Sinfonia das Águas, que o pessoal vai, que o pessoal gosta, que o pessoal fica. Esse ano, dá um exemplo, nós ficamos até meio-dia e meio, que foi o desfile. E a praça estava totalmente lotada. Então não é, né? E a gente tem também 2 televisões, a TV Posse e a TV Plan, filmando ao vivo. Então, quer dizer, né, o pessoal gosta, eles gostam de ir, eles gostam de assistir, eles gostam de criticar, né? É bom, quando eu falo criticar, é bom também a gente ter uma crítica construtiva, né? Foi assim que as bandas cresceu. Então a gente pede para que tenha esse respeito com as bandas, né? Porque eu até lembro que meu pai faleceu em 1995, né? Eu tinha praticamente 18 anos aí. E eu fui trabalhar no Recriança, junto com o meu irmão Bucha aqui, ó, né? E lá, o Bucha me deu o maior apoio para mim, em relação mesmo a, né, a recreação. Falou, não, eu vou sumir você, moleque. E foi muito bom esse período. Tanto é que as pessoas falam assim, mas o seu Bucha briga, vocês são rival. Nós nunca fomos rivais. Né, mestre? Nunca foi rivais. Já brigamos junto. São João da Boa Vista, né? Eles queriam bater lá, nele lá, pelo amor de Deus. Tive que entrar no meio e falar lá no concurso lá. Então nós somos super amigos, super parceiros. A gente já não vê mais igual antigamente, até que a gente trabalhava todo dia no Recriança, onde aprendi muito com recreação, né? E o Bucha passou muita coisa para nós. Então, em relação a isso, o Bucha, a gente fala para os meninos, tem que ser muito respeitado também em relação às bandas, né? O mais velho da turma aí. Porque eu acho que tudo começou, né, no Colégio Marista, né? Eu falo muito do Colégio Marista porque eu acho que o Colégio Marista foi onde meu pai viveu ali, né, uns anos de ouro, graças a Deus, né, os anos que a gente possa falar que a gente morava naquela casa, Robucha, aquela casa lá do campo, que eu nem sei, né? E São Caetano que os irmãos deu para a gente. Então, o Colégio Marista para nós foi muito importante na nossa vida. E hoje, né, a gente faz um desfile, sempre lembrando também,
Né? Não comparando, que eu acho que não, cada banda tem a sua beleza, cada banda tem a sua história, né? Mas eu acho que o importante, né, que a gente possa continuar fazendo o 7 de setembro. Os nossos vereadores que estão aqui na mesa, né, a gente sabe o apoio, né, que vocês também dão às vezes, né? O nosso amigo Álvaro Canhano aí sempre patrocinando a gente com rosas, né? Então isso é muito importante também. Nosso amigo Antônio Carlos também, sempre apoiando as bandas de Poste Caldas. Lembro uma vez que nós fomos tocar lá em Palmeiral. Né, Antônio Carlos? Palmeiral. E foi no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E a banda tocou lá, né? Eu lembro que teve um almoço lá, porque é difícil ter um almoço igual teve aquele dia. O Antônio Carlos levou a banda, falou, vocês vão almoçar junto com os convidados. Você lembra disso, Antônio Carlos? Foi. E a banda almoçou junto com os convidados, e o pessoal se sente, nossa, super importante, né? E ele levou. Então agradeço também, Antônio Carlos. Né? E você também foi, acho que, como vereador, acho que não deu certo ainda por minha culpa, né? Mas você uma vez procurou também na Guarda Mirim para a gente colocar o nome da rua de Vitor Cardinale, né? Mas vamos ver se agora dá certo, se Deus quiser, para fazer também essa homenagem para ele, né? Porque eu acho que foi plantada uma semente no passado, né? E hoje a gente sabe aqui que a maioria do pessoal que está aqui, o Messi Bucha, né? Foi aluno dele. Nós temos o Elias também na Escola Dom Bosco, que é instrutor de banda hoje, né? Então a gente sente muito, muito orgulho disso. E o Douglas também falou, nós, instrutores de banda, a gente trabalha muito no psicológico das crianças também. Às vezes você é pai, às vezes você é mãe, às vezes você é tudo ali, porque as crianças, os mais bonzinhos vão para a banda, né? Então ali eles querem pegar instrumento, eles querem, mas a gente com muita conversa de pai mesmo, a gente consegue levar isso deles. Consegue, assim, trazer eles para a gente pelo caminho bom. Igual a Thaís acabou de falar para mim, a Thaís. Falou, ó, não esquece de falar que eu toquei marimba na banda não, hein? Tá falado, viu? E nós temos aí, temos o Douglas, temos o Felipe também, que falou nesse plenário também, que é o nosso aluno da banda. E hoje nós temos orgulho dele também de ser um músico da Polícia Militar. Então a banda, ela dá esses frutos. Né? Tem o Eliebes também, né, que já fez uma careta para mim, fala de mim também, mas você vai falar aqui. Então, nós temos muito orgulho dessas pessoas vindo para o lado bem. Né? Eles começaram na banda, sabe? Eles começaram tocando na banda, eles começaram porque ali na banda a gente tem a disciplina, coordenação motora, a gente trabalha tudo com isso. Às vezes, é o que eu falo, às vezes, no 7 de setembro, a banda vai desfilar. Então, não é só isso. A gente trabalha tudo com essas crianças, né? Tem tempo ainda? Não, pode continuar mais um pouquinho, tem um tempinho aí. Tá, João. Você me avisa a hora que tem que ir, senão eu vou falar até amanhã aqui. Então, a gente trabalha esse lado das crianças. E muitas das vezes não é respeitado dentro da escola. Nós temos uma certa discriminação dentro da escola. Né? Graças a Deus, não na minha escola. Né? Mas nós já passamos. Às vezes tem festa dos professores, nós não somos convidados. Né? Tem festa de alguma coisa, não vamos convidar eles não, porque eles são apenas instrutores de banda. Não, nós somos professores, nós somos educadores. Tá? Então nós temos que ser respeitados também. Né? Porque as nossas crianças, muitos professores falam, não, eu vou mandar lá para a banda, ver se vocês consertam ele. Né? E nós recebemos de braços abertos. Né? Porque o bom pai, o bom pai, ele puxa a orelha de vez em quando, no bom sentido, né, gente? Porque ali na banda, ali, a gente tem essa disciplina, a gente tem esse momento de estar respeitando a gente, os alunos, né? Não pode fazer barulho fora de hora, sabe? Então, eu acho legal isso, que a gente possa, a partir de hoje, eu até falei hoje no nosso grupo da banda, Gustavo, que hoje seria um dia especial para as bandas, sabe? De estar falando pela primeira vez, né, de você estar escutando a gente, o verdadeiro lado nosso. Né, o verdadeiro lado, que é o lado que às vezes né,
ver a gente nervoso no 7 de setembro ali, né, Raquel? Até a gente peça desculpa ao pessoal do secretário de Educação do 7 de setembro, que estava realmente muito nervoso, né? Porque a gente quer que as coisas saiam muito bem. E, infelizmente, às vezes, não, né, não sai como a gente queria. Mas é tudo pelo público, tudo por vocês, tudo em nome de Vitor Cardinale, que eu gostaria de dizer, gente, que eu não tenho, assim, né, a banda, ela não tem rivalidade com banda nenhuma, tá? A nossa banda. Pelo contrário, quando tá uma banda na praça, eu tenho certeza que todo mundo lembra de Vitor Cardinale, o pessoal de Poste Caldas, independente de que banda for, né? Todo mundo lembra. Então, para mim, isso para mim já é já é um ganho muito grande, porque eu não quero o meu nome, né? Gabriel, não, é Vitor Cardinale, né? Eu faço mesmo, né, em nome dele, porque eu acho que ele não pode ser esquecido nunca. E a gente batalha muitas vezes, Antônio Carlos, pra gente manter esse nome, né? Para manter esse nome, porque a gente sabe que tem uma importância muito grande em relação mesmo ao desfile. Né? Das pessoas lembrar, olha que beleza, hoje meu pai, né, faleceu em 95. Né? E até hoje, graças a Deus, graças à banda, até hoje é lembrado por todos que conheceram. Né? E eu gostaria também de agradecer, igual o Douglas falou aqui, agradecer a minha equipe da escola, as mães que estão sempre comigo, aos meus alunos, né? Que hoje, Antônio Carlos, hoje nós temos alunos hoje da cidade inteira. Né? Todas aquelas pessoas que querem tocar na banda, a gente não fecha a porta para ninguém. Né? Olha, quer participar da tua banda? Pode vir. Às vezes toca em outra banda, a gente fala, nossa, o instrutor de lá sabe? Não sabe. E a gente pega o telefone e comunica, né, Buxa? Comunica para não dar problema nenhum, para não dar... Então é isso, gente. Eu acho que eu agradeço a todos, né? Agradeço também o nosso vereador mais uma vez, agradeço todos os vereadores, né? Que têm também apoiado, que vocês, a partir de hoje, Antônio Carlos Pereira, né? O pessoal da secretaria, a partir de hoje vocês começam a ver a banda de outros olhos, né? Começa a ver a banda com uma união, começa a ver a banda que os meninos estão ali, não estão mexendo com coisas que não é legal. Porque hoje em dia, gente, nossa dificuldade maior, o que é? A gente perde muito pela internet. É jogos, é tudo. Então, quando vocês veem uma banda lá montada com, né, desfilando, nossa, eles conseguiram, que seja pequenininha, que seja 10, 15, 20, 80, mas eles falam, né, eles conseguiram trazer esse pessoal, tirar esse pessoal em frente da televisão, em frente à internet. Porque o momento que está ali 1, 2 horas de ensaio por dia, eles esquecem um pouquinho, né, dessa internet, desses joguinhos. Então é muito importante para nós manter essa tradição, igual, né, o Douglas passou também, no Colégio Municipal aí, representou a cidade muito tempo, né, e agora a gente representa também o pessoal aqui da Fazenda Lambari, Molinari, enfim, todos nós representamos. E quando a gente vai para essa cidadinha, gente, menor, a gente chega lá com 11 pessoas, nossa, o pessoal de Poste Caldas, sabe? A responsabilidade nossa é muito grande, porque eles sabem que antigamente tinha banda, né? Hoje tem, mas tinha banda que levava o nome muito bem. Então hoje a gente chega em qualquer cidade, o pessoal tem uma cidade, o pessoal até bate palma. Nossa, vocês chegaram. Os meninos ficam tudo metidos, mas não tem problema não, né? Então a importância da gente levar o nome de Poste Caldas, gente. A importância, e muitas das vezes a gente só pede o 11, Antônio Carlos, quando é concurso, quando é um festival. Porque quando é aniversário da cidade, a cidade que tem que pagar o ônibus. Deixar bem claro isso, né? A de lá, né? A de lá, lógico, né? Tanto é que a gente ia para a cidade de Oliveira agora no último dia 18, até choveu, né? O pessoal lá da escola ia pagar a nossa despesa e ficar mais ou menos uns R$8.000 a despesa para levar a banda daqui de Poste Caldas lá perto de Belo Horizonte. Despesa com alimentação, despesa com os ônibus. Então, para vocês verem que, graças a Deus, a gente tem um certo mercado ainda, vamos dizer assim, né? O pessoal ainda convida nós. Então, o ônibus, quando a gente pede a condução para bandas, é somente quando é concurso
e quando é festival. Quando é convite de qualquer outra cidade, a gente nem manda para a Secretaria de Educação. Né? A gente sabe, não é de agora, mas a gente não manda para a Secretaria de Educação, porque a gente sabe que não é justo também, né? Aniversário da cidade de lá e nós, né? Então, geralmente, quando é festival, que vai muitas bandas, e quando é o concurso de banda, a gente tira a gente pede. Então, gostaria também, né, de falar para vocês, vereadores, aqui, o presidente da Câmara, né, os nossos amigos aqui, o pessoal da Secretaria de Educação, que a gente tem um bom contato esse ano, cara, com a nossa secretária Fraga. Ela recebeu a gente, recebe a gente sempre, que quando marca com ela, a gente recebe. Mas a gente gostaria de aproveitar, viu, Gustavo, alguma empresa, né, porque para sair também, a gente sabe que a prefeitura também está passando, né, alguma dificuldade. Então a gente gostaria de alguma empresa também, porque é muito difícil, Antônio Carlos, a gente entrar na lei de incentivo à cultura, sabe? Porque o nosso projeto é escolar. Eu já tentamos, já nossos parceiros, não consegue. Ah, não, vocês têm que pedir para a escola. Vocês têm que pedir para o prefeito, né? Então fica difícil. Então a gente gostaria de ter mais atenção, mais cuidado com as bandas, tá bom? Muito obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Gabriel. Prazer ouvi-lo aqui. Assuntos importantes. Eliebert de Oliveira está aí presente, né? E depois nós teremos o Wellington Ricardo de Freitas, está presente? E por último, Renan Felipe Gluzelac. Renan também está? Tá, joia. Pois não, então, Eliebert de Oliveira, fica à vontade, uma boa tarde, viu? Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo presidente, boa tarde, os vereadores, boa tarde, os componentes da nossa mesa. Bem, pretendo ser rápido, né, no que vou dizer. Eu cheguei em Poços no ano de 99, vim de Itapevi, São Paulo, e lá eu já também atuava no meio de bandas fanfarras. Lógico, cidade nova, estado novo, toda uma cultura nova também, tudo diferente. O que me trouxe a procurar o nosso vereador Gustavo é que eu vejo que muito tem sido difícil as bandas hoje em Poços de Caldas. E quando eu digo as bandas, eu não digo somente a banda a qual eu pertenço, que é hoje o Edir Fraia, mas a todas as outras que existem no nosso município. Bandas que já foram extintas, bandas que estão prestes a se extinguir também. Durante esse ano de 2018, acompanhando de perto Edir Fraia, posso dizer que tivemos muitos altos e baixos, e correndo o risco, inclusive, de não conseguir participar do 7 de setembro desse ano, por questões internas, mas que causadas também pelas dificuldades que hoje o nosso município tem enfrentado também. Sabemos que a administração pública não é um brinquedo, não é uma coisa que nós podemos fazer de qualquer jeito, tirar dinheiro daqui e pôr ali. Por isso também sei que é muito difícil para a Secretaria de Educação hoje manter todas as bandas que existem no nosso município. Mas se observarmos bem o mundo das bandas fanfarras, as bandas não precisam depender somente da Secretaria de Educação. Hoje nós podemos ter parceria com a Secretaria de Cultura, porque trabalhamos música e música é cultura, trabalhamos danças e dança também é cultura. Nós podemos, de certa forma, vendo aonde é cabível, podemos ter também uma parceria com a Secretaria de Esportes. Quando falamos em banda, hoje, muito se fala na parte musical da banda. Eu não sou musicista, eu sou coreógrafo. A mim compete a parte de corpo coreográfico, balizas, maior regente, que é a função que eu tenho desempenhado desde 99 aqui na cidade. As balizas, se olharmos, elas são atletas. Elas não são simplesmente figurinhas bonitas que dançam na frente de uma banda. Elas são atletas. Baliza tem que entender de ginástica rítmica, porque ela lida com arcos, fitas, cordas, massas, bola.
Ela tem que entender também de ginástica artística, porque a ela também compete saltos e piruetas que são das atletas. E a elas também nós incorporamos a parte de dança, onde elas também dependem do conhecimento mínimo de balé, de jazz, de danças usuais. Corpo coreográfico é uma parte em que nós trabalhamos basicamente cultura, é expressão corporal, é expressão facial. E pouco hoje tem se falado das partes coreográficas das bandas. É uma parte que tem sido limitada a simplesmente existir, estar ali e ser bonitinho e ótimo. Quando nós olhamos, nós conseguimos, então, tirar tanto peso de cima de um único setor, né, da prefeitura, né, que seria hoje a Secretaria de Educação, né, que carrega todo o peso nas costas sobre as bandas. Né, então, nós conseguimos fazer com que fique suave para vários setores da nossa prefeitura. Né? Pode ficar mais suave para a Secretaria de Educação, mesmo tendo a maior parte da coordenação das bandas. Né? Mas também podemos trabalhar em conjunto com outras secretarias, com outros departamentos. As bandas aqui em Poços, quando eu cheguei em 99, elas tinham um estilo todo particular. É diferente de todas as cidades, é diferente por todos os lugares onde eu passei. E é algo que a população sempre admirou, porque é algo único. Né? Hoje, se nós vamos para São Paulo, nós temos vários e vários estilos de bandas, de fanfarras, e categoria técnica, e tudo muito aberto, tudo muito livre. E Poços tem aquela tradição, aquele carinho com a tradição. Quem hoje, no 7 de setembro, não espera ver o municipal descendo na formação da âncora? Que é algo característico deles, é algo emblemático. Todos que vêm no 7 de setembro, a formação da âncora, sabem que é o colégio municipal, mesmo que não se esteja ouvindo ainda a música. Mas já sabe que é o colégio municipal. Assim como quando a gente vê o preto e vermelho, a gente sabe que ali vem a banda do Leandro. É necessário, sim, mantermos as nossas tradições, mas podemos, de certa forma, alinhar tudo isso com o que o mundo de bandas fanfarras vem vivendo no nosso país. Né? Algo que é necessário para nós, eu como coreógrafo, assim como o Gabriel, que é o meu instrutor hoje, ele como instrutor, e os nossos alunos sentem a necessidade de estar alinhado com o mundo das bandas fanfarras, para que voltemos àqueles tempos áureos em que nós saímos daqui com toda a nossa característica tradicional e íamos para um campeonato, seja em São João do Boa Vista, seja na cidade de Ademar, seja no Rio de Janeiro, assim como já aconteceu com tantas corporações de Poços. É necessário que nós consigamos manter o foco sobre a cultura da nossa cidade. As bandas fanfarras, elas formam cidadãos, elas formam pessoas de caráter, elas formam pessoas que se importam com os outros, porque nós aprendemos tudo isso dentro das próprias bandas. Tá? Então é isso o que nós queremos pedir, né, hoje a essa casa, e de forma mais ampla, né, a toda a administração pública do nosso município. Que prestem atenção também nas nossas causas, que são legítimas e que nós necessitamos para manter o andamento da cultura na nossa cidade. Nós precisamos, e os nossos munícipes precisam mais ainda dessa cultura. Tá? Eles precisam continuar vivendo essa cultura que há tantos e tantos anos tem sido vivida na nossa cidade. Pode concluir, por gentileza? Sim. A gente tem outras pessoas também, para não delongar muito. Né? Eu já encerro por aqui, né? E eu agradeço, então, a oportunidade dos nossos vereadores por estarem nos ouvindo no dia de hoje. Agradeço, né, de forma especial a pessoa do Gustavo, né, que pediu, conclamou, então, essa audiência pública para nós, a fim de mostrarmos aqui
as nossas necessidades atuais. Tá? Obrigado, boa tarde. Obrigado, Eliébert. Convidamos agora o ex-integrante da banda marcial do Colégio Marista, que é o senhor Celso de França Ribeiro. E também temos aqui a justificativa de ausência do vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa, devido a compromissos assumidos anteriormente. E nós já estamos aí com mais de 1 hora de audiência. Eu gostaria de pedir para o senhor Celso, também depois ao Wellington e o Renan, que a gente possa ser mais ágil, né, para depois, então, seguir aqui na nossa audiência. Uma boa noite, senhor Celso, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, prezados senhores, senhoras. Eu estudei no Colégio Marista em 1965, 66, 50 e poucos anos atrás, quando o pai do Vitor Cardinale era o nosso instrutor, junto com o irmão Luiz Barberé, e eles que incentivavam a banda. E nós éramos internos, e então tinham 200 internos que estudavam 6 horas por dia, e depois tinha tempo vago. Ou a gente ia para esportes, ou para a banda. E com isso, a gente conseguia treinar 3 a 4 horas por dia, durante 6 dias por semana. E o colégio era particular. Então, era muito importante para a congregação marista, para os irmãos, que a banda fosse um cartão de visitas. E com isso, chegamos a um ponto que, em 1958, eles negociaram com os fuzileiros navais no Rio de Janeiro e que enviaram uma equipe para nos ensinar evoluções e musicalidade. Tanto é que, depois desses 6 meses, nós conseguimos uma anuência por escrito de usar o termo marcial, banda marcial. Éramos de 120 a 150 integrantes, entende? E todos com entre 10, 12 e 18 anos. Em 1958, nós participamos do concurso de bandas e fanfarras da TV Record em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, e vencemos. No ano seguinte, em 1959, a Record não deixou nós participássemos e ganhamos um troféu especial. Naquele tempo, nós tocávamos de 3 a 5 horas direto em cada apresentação. Nós tínhamos vantagens. A única vantagem que nós tínhamos era levantar mais cedo no dia seguinte. Era puro amor. E uma das coisas que eu vou sugerir, naquele tempo existia uma briga muito grande entre a nossa banda e a banda do São João da Escócia. O que eu não vejo atualmente, entende? A prefeitura poderia, praticamente sem custos, fazer um concurso de bandas. Talvez subdividir em musicalidade e coreografia, alguma coisa, e dar uma taça, porque aí, anualmente, as escolas, com o tempo, vão se desdobrar para ganhar essa taça, né, que é muito importante. E não apenas passear ou se apresentar aí na praça. Então, isso daí é muito comum nos Estados Unidos, no qual tudo que é esporte, inclusive em bandas, é uma concorrência entre escolas, né? E isso daí é muito importante porque depois de 2 ou 3 anos acaba criando um incentivo no qual não só os instrutores são importantes, mas a diretoria da escola quer essa taça. Entende? E isso daí é um bom começo. Aí, automaticamente, as escolas vão se estruturarem. E aí os investidores poderão chegar, né?
Na minha época, eu estudei com Arnaldo Curimbaba, o Marcos Carvalho Dias, o Carlos Mosconi e Valdemar Miguel. Tem muita gente aí que possa investir a partir do momento que vocês estão estruturados. E no nosso tempo era só homens e a nossa baliza famosíssima Maísa Colhado, né? E hoje não, existem várias meninas que tocam. No nosso tempo a gente tocava com mais corneta e pífaros, agora mudou. Mas isso, cada uma é cada uma. Então eu acho que a partir do momento que não só o instrutor se mata, mas a diretoria da escola se interessa, a coisa vai começar a mudar. A nossa banda era convidada para todas as prefeituras da região, nos convidavam para tocar no dia da cidade. E nos davam ônibus, e nos davam toda a infraestrutura. Nunca cobramos nada. Mas era um negócio fantástico, porque criamos fama, né? E isso daí que eu estou vendo a dificuldade de vocês. Eu vim morar aqui há 7 anos para montar encontros de ex-alunos internos, e acabei descobrindo que muita gente gostaria de investir em bandas e fanfarras, mas precisa ter um profissionalismo melhor, ok? E a prefeitura, a gente sabe que a dificuldade financiar é muito complicado, tem que ser a iniciativa privada que vai financiar. A prefeitura, eu acho que poderia muito bem fazer um júri, né, e fazer esse concurso, inicialmente de bandas locais. Oportunamente, quando nós tivermos uma infraestrutura melhor, a gente pode até colocar concurso regional, isso não tem problema. Mas eu acho que começa daí, e não ficar procurando dinheiro, entende? Começa incentivos, porque eu tentei ajudar um pouquinho a banda do Bucha, mas eu não sentia assim uma vontade da diretoria da escola, entende? Mas a partir do momento que seja interessante a escola ganhar a taça do ano, né, a coisa começa a mudar um pouco, entende? Basicamente é isso. Eu gostei de que o rapaz falou em coreografia. Né? Eu fui advogado do Bolshoi há muitos anos em Joinville, e realmente vocês vão ter que subdividir esse prêmio em algumas partes, senão uma só ganha a taça e ponto final. Então uma vai ganhar de evolução, outra vai ganhar de musicalidade, outra de beleza ou alguma coisa assim. Porque também, se só uma ganha, é igual Fórmula 1, começa a ficar chato. Basicamente é isso. Eu posso falar com os investidores, mas a partir do momento que existe essa conscientização, que eu acho que o pontapé foi hoje, né? Muito obrigado, então, senhor Celso. Nós vamos, até conversei com o vereador Gustavo Bonafé, para a gente continuar buscando, né, juntamente com todos aqui, melhorias para as bandas. Conforme o senhor falou, é o primeiro passo nessa direção. É o primeiro passo, porque se esperar dinheiro é complicado. Nós estamos numa situação complicada, né? O país, as indústrias. Então, existem algumas coisas a serem feitas antes de a gente passar o embornal para as indústrias. Tá bom? Muito obrigado. Wellington Ricardo de Freitas. Da mesma forma, pedi aí uma agilidade na fala, né? Porque, na verdade, nós tivemos aí belos pronunciamentos, né, de todas as maneiras. Eu tenho certeza que a Câmara, como tem feito, vai dar a sua contribuição para incentivar cada vez mais as bandas e fanfarras. Uma boa noite, Wellington. E depois o último inscrito, que é o Renan. Boa noite a todos os presentes, né, na mesa e todos na Assembleia. Eu queria, nesse momento, falar
vou procurar ser o mais breve possível, né? E falar da importância da banda, né? Já vimos muitas demandas que nós temos, né? E muitas vezes eu vejo meus amigos, companheiros, esquecendo da importância do nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho, acima de tudo, é proporcionar qualidade de vida aos integrantes da banda, né? Porque hoje, no mundo que se fala de tanto de se integrar, né, as coisas, na banda nós integramos o esporte, né, que é o condicionamento físico, a cidadania, pegamos emprestado dos militares a ordem unida, né, que é a disciplina, que tanto faz a diferença nas atividades hoje, né? E vendo de um ponto de cidadania, né, como a banda nos ensina, né, caminhar numa mesma direção. Várias pessoas diferentes, com seus instrumentos diferentes, e valorizando as diferenças. Se a sociedade caminhasse como as bandas caminham, assim, nessa forma na avenida, creio que o mundo seria bem melhor. Lá nós valorizamos cada instrumento, com suas diferenças, com suas peculiaridades, mas o objetivo é o mesmo. E isso que nós passamos, né, de certa forma. E venho apresentar aqui nessa casa para que nós possamos criar um programa para as bandas. Como hoje existe o Programa Municipal da Juventude, os PMJs, né? E até surgiu um nome, Programa Pro Bandas. E nesse programa, seja um programa para fomentar isso, né? Onde possa ter manutenção às bandas, ter cursos, possa promover os desfiles e outras atividades e afins, né? Para esse sentido. Um programa que seja estipulado por lei, que nós possamos pensar as formas para ser trabalhadas, né? Que seja feito um estudo para ver as demandas e tudo mais que possa ser feito para que essa tradição continue a levar alegria, né, para todo mundo e ensinar a cidadania como tem que ser feita. E, como eu falei, procurando ser breve, né? Tinha muito mais para falar, de certa forma, mas, no momento, eu acho que nós precisamos de atividades efetivas, precisamos de ações efetivas. E algumas ações já estão sendo tomadas, né? Conversamos com essa gestão, conversamos com a secretária, com o prefeito, com o vice-prefeito, algumas algumas coisas para melhoria do salário, né? Já é um bom começo, com um salário que está um pouco defasado, né? E outras atividades que possam ser tomadas juntas, né? Creio que nós temos que pensar, acima de tudo, não como Câmara, como prefeito, como integrantes da banda, mas como cidadãos. E a banda não é uma cultura brasileira, é uma cultura mundial. É uma cultura das mais antigas que se tem relatos, né? Assim, culturas de manifestações populares, musicais, que envolvem agremiações. E, como é uma cultura mundial, não podemos deixar morrer aqui. Tantas pessoas passaram, quantas pessoas puderam ser um pouco melhor, né? Quantos jovens que poderiam estar nas drogas, poderiam estar em qualquer outro lugar e tiveram oportunidade. Como eu mesmo, né, cresci num ambiente pobre, cresci num ambiente envolvido do tráfico e tudo mais, e não sei se não fosse a banda na minha vida, qual o caminho que eu poderia ter tomado na minha vida. Então, creio que eu sou uma experiência viva que, por mais que a sociedade mostre que as coisas estão dando errado, tem sempre alguém para nos dar uma direção melhor. E creio que as bandas podem ser esse caminho. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, Wellington. E o último inscrito é o Renan Felipe Gluzezaki. É isso mesmo? Fique à vontade também, o Renan. Nós não temos aqui a sua corporação, né? Mas você Escola Maria Ovídio, Pedro Afonso, Zona Sul. Zona Sul. Fique à vontade, uma boa noite. Boa noite a todos presentes. Eu acho que não tem muito o que falar, mas meus colegas já muito bem representaram aqui, né? Com relação à importância da banda para os alunos, para a cidade, né? Eu vim para Poços de Caldas em 2013, sou natural do estado do Paraná, e aqui eu tive
essa oportunidade de estar trabalhando aí com as duas bandas lá da Zona Sul, né? Identifiquei aqui uma forma diferente da valorização, né, desse setor aí, mas não só das bandas marciais e fanfarras, né? Da cultura como um todo. Vejo um evento que acontece como o Júlio Fest, as culturas tradicionais da Congada, né, que o nosso querido mestre Bucha aqui representa, né, o Folia de Reis. A cidade valoriza muito as culturas tradicionais, né? Então, a oportunidade que se tem de mostrar os trabalhos das fanfarras representa muito a cidade, né? Não somente representando a escola ou a oportunidade dos alunos, né? Tá mostrando aí sua atividade, né? É um cartão postal da cidade. Eu acho que é assim que tem que ser visto. Tem valorização não só no sentido financeiro, né? Isso é uma consequência. A gente vê muito dessas culturas tradicionais morrendo por falta de apoio financeiro, mas eu acho que é mais a questão do apoio pessoal, né? Entender a importância disso para a cidade de Poços de Caldas, né? Os colegas ali têm a oportunidade, o Gabriel, o Leandro aqui, né, o Bucha, de estar levando isso, o Elias também, né, de vez em quando está indo em outras cidades representar o município, né? Então essa valorização no sentido das bandas como um cartão postal para a cidade, eu acho que é isso que eu tenho a acrescentar. E a questão que o Wellington colocou, da criação de um programa onde o poder público se responsabiliza. Eu acho interessante a questão de se trazer recursos de empresas, né? Muito importante, mas até como no sentido de levantar as bandas, né? Dessucatear as bandas, né? Uniformes, instrumentos que de fato estamos precisando, mínimo para manutenção, né? Mas nós precisamos trabalhar com a perspectiva futura, né, com planejamento. E se nós formos contar só com a empresa, eu acredito que a gente não consegue ter esse planejamento. Então, reforçar que o Wellington falou, né, dessa criação desse programa, acho que seria importante para a gente conseguir trabalhar com planejamento a longo prazo, né? Também dividir essa responsabilidade do setor privado e setor público. Então, acho que eu tenho a acrescentar seria isso. Também aproveitar que só agradecer a Meire aqui, que quando eu cheguei aqui ela era diretora do Mariovídeo, que teve para mim particularmente, sim, uma força muito grande, está até hoje resistindo aí nessa luta, que nós que estamos lá todo dia sabemos a dificuldade que é, né? Então, aproveitar a oportunidade e agradecer a todos aqui presentes e colegas também. Boa noite. Obrigado a todos. Muito bem, nós vamos seguindo aqui com a audiência pública. Convidamos o Ailton Santana, o nosso amigo mestre Bucha, para também falar, ele que está aqui compondo a nossa mesa. Opa, boa noite. Começamos de tardezinha, né? Já estamos aí avançando. Vou ser o mais rápido possível, porque eu fiquei muito emocionado e sempre fico. Sou uma pessoa acostumada a trabalhar com o público, mas quando se trata de família, porque eu considero a banda uma família para nós, e uma família que cada vez aumenta mais com os instrutores que estão chegando. Gostaria de agradecer profundamente essa atitude de estar ao nosso lado, trazendo até a Câmara Municipal, onde eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa casa tão respeitada, e daqui que saem as leis que regem a nossa cidade. Ao Gustavo Bonafá, muito obrigado, porque
trazer isso para o público, uma coisa que muitos já sabem, mas, como já foi dito aqui, agradecer ao nosso presidente da mesa, Antônio Carlos, a todos os vereadores que estão presentes também, ao Paulo Tadeu, que acompanhou durante todos esses anos as descidas e subidas, né, dessa trajetória das bandas. Além dos agradecimentos, há muitas coisas que movem o ser humano, é a emoção, o prazer de fazer. Mudam-se gestões, mudam-se diretores, a banda não, a banda está ali. Poços de Caldas foi premiado, como o próprio Trovão, desculpa, né, falar o apelido dele, é Trovão. Desde 1936, Poços de Caldas ganhou esse grande presente, que era trazer um dos melhores colégios do Brasil para Poços de Caldas, chamado Colégio Marista. Colégio na qual estudou famílias importantíssimas do Brasil. Orleans e Bragança, Ney Gonçalves Dias, sabe, próprias pessoas importantes da nossa comunidade, como foi disse, Corimbaba, os Miguel, enfim, né, se a gente for numerar aqueles que passaram por aqui, pelo nosso colégio, e que introduziram essa musicalidade que fez a diferença. O investimento na época foi tão arrojado, né, que trazer os fuzileiros navais, oficiais da Marinha do Brasil para Poços de Caldas, para se montar uma banda que depois foi denominada Banda Marcial, na qual o instrutor, que foi o meu instrutor, o Vitor Cardinale, ele disse que eu adotei, né? Mas eu acho que é uma sequência, porque eu também fui adotado pelo seu pai. Eu era muito pequenininho quando ele deu a oportunidade de eu tocar na banda do Marista, que era uma banda que isso era adolescente para adulto, né? Quase adulto, e eu era pequenininho, e um dia o irmão Zé Gabriel, né, e eu tanto pegar no pé dele, porque eu fui muito feliz, sou até hoje, pelas oportunidades. Eu e o Juarez, nós conseguimos uma bolsa de estudo para estudar no Colégio Marista, onde eu fui aluno. E eu pegava no pé dos irmãos para que eu tocasse na banda, mas eles não deixavam de jeito nenhum, até que um dia, estava até o Vitor Cardinale lá, o irmão Zé Gabriel, o irmão Zé Gregório, estavam todos no quartinho, e eu pegando no pé deles, ele falou, olha, toca um instrumento aí para mim ver. Eu falei, escolhe qual deles, né? E daí para frente eu passei a ser componente dessa banda. Logo depois, com o término da banda, o Colégio Municipal surgiu. Tive um convite, fiquei muito preocupado pela responsabilidade da Marília Pagim, que era a diretora na época, e a coordenadora, a Lurdinha, e me convidaram. E como eu já tinha sido aluno, né, ex-aluno do Marista, tocava na banda, ela me deu toda a liberdade para continuar. E eu fiz uma promessa até para mim mesmo. Foi ali que eu comecei a valorizar tudo o que Deus estava me dando, abrindo as portas. Essa abertura para estudar num colégio particular, né, como muitos de vocês, até teve declaração aqui, né, da sua humildade, né, da sua simplicidade. Eu também, filho de empregada doméstica, com muito orgulho, né? E estudar num colégio particular daquele era fenomenal. E a responsabilidade aumentou a partir do momento que eu comecei a reger a banda.
primeira promessa minha foi sempre respeitar aqueles que me deram oportunidade. Os irmãos foram embora. O Vitor Cardinale estava aí, e eu tinha prometido que eu ia manter os toques dos fuzileiros, na qual mantemos até os dias de hoje. Os toques, primeiro, segundo, marcha batida, tudo. Porque a banda, nós temos músicas inovadoras, mas mantemos a mesma linha deixada, essa herança deixada. E passou agora os últimos tempos, chegamos, como já foi dito, a disputar no Eli Herbert, na rua bem, o outro. Disputamos um campeonato sul-americano, uma etapa do campeonato mundial. E foi tão impressionante que quando foi anunciar a banda, como o Gabriel já teve essa experiência também, quando vai anunciar a banda do Brasil, banda que veio de Minas Gerais, banda que veio de Poços de Caldas, sabe? Aquilo foi o maior presente que um dos maiores presentes que eu já recebi, né? Que veio de palavras, porque eu estava representando a minha cidade. E aquilo fez com que aumentasse mais a responsabilidade, e hoje meus amigos que lutam junto para preservar a banda. Então passamos altos e baixos. Depois quase que acabou a banda, eu cheguei a ficar um pouco até depressivo em matéria de banda, né? Não sei se é o termo esse, mas muito aborrecido por não ter uma resposta de colaboração para manter as bandas. O Gabriel, mais alguns, Elias, o Gabriel, né, como ele disse que lá no Recriança, eu que dei maior força para ele, mas ele não sabe que ele foi um incentivador. Não, vamos tirar lá do fundo do poço, tem água limpa, vamos e buscamos água limpa. E agora, isso nos motivou. Hoje, eu tenho um trabalho coletivo maior, que eu conto com a ajuda dos pais, está ali o William, a Karina. Eu estou com a mais nova integrante da banda, que está fazendo, acho que 4 meses, né? Quanto? 2. 2 meses, né? E já tem uniforme e tudo, viu, gente? Então, uma banda que é aberta para crianças, porque nós acreditamos, como vocês, como os nobres vereadores, que a banda é uma principal ferramenta para a formação cívica do cidadão. Ali na banda você tem ética, ali você tem hierarquia, você tem regulamentos, você trabalha a parte postura, você trabalha a parte de psicomotricidade do garoto. Vocês não imaginam a quantidade de garotos que chegam para nós e você já olha, ele não tem a psicomotricidade, está faltando uma parte motora ali. E demora 1, 2 anos, e a gente trabalhando, e cura. Não somos médicos. A música nos faz, a música nos transporta a isso. A música cura, né? E uma coisa que é com o apoio dos pais, apoio da direção da escola e também da Secretaria Municipal de Educação, onde a gente tem um diálogo bem aberto, onde nós mostramos as dificuldades. Porque, como foi dito ali, um dia, quando só um pedacinho só, de uma das passagens, eu acho que a passagem mais baratinha que foi, o Gabriel ia viajar com a banda, chegou na hora, não tinha ônibus. O salário nosso é menos de R$1.000. Pais de famílias que sobrevivem com esse dinheiro. Tá? Ele tirou 30% desse menos de R$1.000 e pagou o ônibus. Ninguém ficou sabendo.
os garotos foram. Por quê? A gente incorpora isso. Olhar no olho dessa criança e ver a realização, a transformação. Eu vejo isso durante esses 33 anos que eu estou à frente da banda ali. Tem músicos que hoje são renumerados, tocam em orquestra sinfônica, filarmônica, mas começou lá, pegando na baquetinha, a gente pegando na mão e fazendo. São cidadãos de bem, porque a música faz bem. E a gente gostaria de ser reconhecido por isso, não em agradecimento, não, porque o agradecimento está aqui dentro, está no sorriso da criança, está no olhar. Mas só que nós também temos filhos. E hoje um salário de um instrutor de banda é menos de R$1.000. E aí? É motivador? Não, a causa é o que nos leva, é o fermento, é a causa. Porque se fosse por parte financeira, a gente já tinha parado há muito tempo. E eu devo muito a esses meninos por me motivarem. Aos pais lá do colégio municipal, que a gente faz reuniões com os pais. Vamos fazer rifa, a diretora compra um edredom aqui, vamos fazer rifa disso. Não, a gente corre atrás. Mas a gente tinha que ter um outro retorno. Estamos tendo, sim, não estamos viemos aqui para reclamar, não. É para colocar a situação das bandas que já vem de muitos anos. E não é de 8, 10, não, é de 20 anos para cá. A desvalorização. Eu tive presente na formação da banda lá da escola José Avelino de Mello, onde o professor de educação física, mestre de capoeira, Luizinho, né, ele implantou. Eu fiquei alegre, fiquei lá até algum tempo com ele. A oportunidade do homem do campo ser igual. Música é igualdade. Né? Aqueles garotos são fantásticos. A essência está ali. Né? E essa oportunidade que eles têm de vir tocar junto com a gente nos desfiles, nas coisas, tudo, é a maior forma de democracia. Ali não tem gordo, ali não tem negro, ali não tem pobre, ali não tem rico. Ali existe harmonia, que é uma coisa que os instrumentos dão, mas o ser humano é o causador disso. Ele que tem que proporcionar essa harmonia. E a gente vem sofrendo muito. A gente reúne, a gente reclama porque está difícil a sobrevivência. A gente também somos conscientes da situação que passa o nosso país, a situação que passa o nosso estado, a situação do nosso município, né? Os repasses de verbas que vem passando até chegar aqui, às vezes não chega. Como vai passar para a gente até é consciente. Mas só que nós não desistimos nunca, porque o sorriso da criança, o olhar dele é superior a qualquer uma dessas coisas. O colégio municipal, hoje com quase 3.000 alunos, né, sempre teve, que mantém a sua história através dos irmãos maristas, na qual, o ano passado, o Trovão até ajudou a trazer, veio o Bagatini, veio vários aqui de Poços de Caldas também, dos Curimbabas, foram todos visitar o colégio e tocaram junto com os meninos lá, pegaram o instrumento, não aguentaram, pegaram o instrumento e tocaram junto. É emocionante a gente ver a história se passando. Mas hoje, ao vir para cá, eu faço sempre as minhas orações, e essas orações foi só de agradecimento.
aos meus amigos que lutam, que até eles falam, pô, você não vê o WhatsApp lá, né? Às vezes tem 5.000 mensagens deles, mas eles estão na luta, nós estamos na luta, estamos sempre juntos, né? Teve época que, como vocês mesmos sabem, né, que eu fiquei muito aborrecido, mas aquilo, graças a vocês e graças aos pais que bateram um papo com a gente, não, se não tem, nós fazemos, vamos fazer, vamos acontecer, é o que está acontecendo. Eu agradecer aqui somente também ao Douglas pelas palavras magníficas aí, a explanação, ele, Herbert, todos aqueles que vieram aqui, acho que não tem muito a esticar, porque tudo que foi dito por eles é o que está aqui dentro. Então, eu me tornaria repetitivo, né? E eu espero que vocês que estão aqui, estão porque amam a música, amam a banda, amam o futuro dessas crianças. Agradecer a oportunidade, Gustavo, de estarmos aqui, viu? Agradecemos mesmo, é a primeira oportunidade que nós temos de falar o que significa a banda para uma comunidade. Estamos sentindo falta das bandas lá na Zona Sul, onde tínhamos várias bandas. Zona Sul é quase uma cidade, quase não, maior que muitas cidades do nosso redor, né? Hoje tínhamos Maria Ovídia, tínhamos Kaique, tínhamos tudo. E aí, gente, cadê essas bandas, gente? Cadê? Cadê a banda lá do Haroldo? Cadê essas bandas, gente? Né? O que está faltando? Incentivo dos diretores da escola, da secretária de educação, de quem que está faltando? Nossa, será que... Então vamos compartilhar tudo isso, né? Sem colocar... esse que não está fazendo, aquele que está. Não, é nós todos, nós estamos no mesmo barco. Né? Um barco chamado Poços de Caldas. O Gabriel falou das nossas viagens, falou do orgulho que quando a gente chega numa cidade, a gente é esperado. É a banda de Poços de Caldas. Não quer saber se é a banda do Municipal, se é a banda do Cardinário, se é a banda do Mariquinhas Brochado. Banda de Poços de Caldas. Vamos ver a banda de Poços de Caldas. Né? Aqui nos enche de orgulho e enche de orgulho a nossa cidade. Eu, sem prolongar, como eu disse, acho que tudo que tinha que ser dito foi aqui pelos meus queridos companheiros, né? Eu encerro aqui dizendo só uma simples palavra. Além do agradecimento, eu queria só dizer uma coisa. Eles falam assim, que planeta nós estamos deixando para os nossos filhos? Eu já penso ao contrário. Que filhos nós estamos deixando para o planeta? Obrigado. Obrigado, Ailton Santana. Nós teremos agora mais um integrante da mesa, que é o Leandro Ragnoli, da banda da Escola Municipal José Avelino de Melo, lá no Lambari, né? Fazenda Lambari. Uma boa noite, mais uma vez, Leandro. Boa noite. Eu queria cumprimentar a todos aqui, componentes da mesa, meus colegas aqui na Assembleia também, agradecer ao Gustavo pela oportunidade, e é lógico que todos aqui colocaram os pontos que a gente já está lutando há muito tempo para a melhoria das bandas, essa situação não é de hoje. Então, eu queria dar só uma passada rápida por entre a fala deles, dizendo o seguinte: eu acho que o que falta para nossas bandas novamente serem protagonistas em Poços de Caldas, eu acho que o que está faltando é as pessoas, a comunidade, todas as pessoas não envolvidas em banda, como os pais dos alunos que não estão envolvidos e todas as outras pessoas saberem a importância da banda. Então, eu queria começar falando de uma coisa bem simples. Em 1993, né, eu ainda nem trabalhava, não estava nesse meio de banda, comecei a participar dele em 95. Em 1993, foi divulgado nos Estados Unidos um estudo, e esse estudo foi nomeado de efeito Mozart.
esse efeito Mozart é o seguinte, eles fizeram um estudo com crianças de 0 a 3 anos e trabalhavam o quê? A música clássica com essas crianças e começaram a entender que o desenvolvimento psicológico das crianças, cognitivo e psíquico das crianças de 0 a 3 anos que tinham contato com música clássica era maior. Então chegou um prefeito de uma cidade, agora não me lembro o nome da cidade lá dos Estados Unidos mesmo, que decretou que em todas as creches da cidade eles deveriam colocar música clássica para as crianças no berçário. Eles deveriam colocar porque ele queria que as crianças deles tivessem um desenvolvimento melhor do que as outras a partir da música. Então, acho que se desde 0 a 3 anos já se começa com isso, e a gente tem estudos que comprovam que o cérebro é dividido, então cada parte que você está assistindo um filme engraçado é uma parte do cérebro que vai ter um trabalho maior, ou se é uma coisa triste, é um outro lado do cérebro que trabalha. A música é a única, isso comprovado cientificamente, que consegue atingir todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então, se é uma coisa tão importante para o desenvolvimento da criança, eu acho que deve chegar a mais pessoas, atingir mais pessoas, a importância disso. Eu penso que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje, exatamente porque as pessoas não conhecem a importância que a banda tem dentro de uma escola. E aí eu já pulo um pouco mais para o lado atual, usando o meu exemplo, na Escola José Avelino, a gente trabalha as crianças desde 6 anos de idade com um projeto de musicalização. Depois a gente tem um projeto de banda mirim e com o pessoal do Ensino Fundamental 2 a gente tem um projeto de banda marcial. Então ali a gente tem mais ou menos, não chega a 200 alunos que a gente tem na nossa escola. E a gente atende, juntando as duas, a gente atende em torno de 80 alunos. Então a grande maioria da escola está fazendo parte, né? Mais da metade da escola faz parte dos nossos 3 projetos, da musicalização, da banda mirim e da banda marcial. E é uma coisa que a gente reúne e vê depois o desenvolvimento dos alunos. Como que isso ajuda no desenvolvimento desses alunos? Como que é você pegar uma criança que não tem muita oportunidade, às vezes, de nada, e levar ela, por exemplo, para Campos do Jordão, como o Gabriel falou, que a gente teve lá. E aí depois um regente lá em Campos do Jordão vira para a gente, na hora lá da apresentação, e dá os parabéns e fala assim, nossa, a gente ainda tem que aprender muito com vocês. E aí fala, poxa, o pessoal de lá de Campos do Jordão tem que aprender com a gente. E depois meus alunos chegam para mim, poxa, a gente saiu lá da roça para o pessoal falar isso para a gente. Isso aí é igual o Bucho está falando aqui, que ele tocou nessa questão da remuneração dos instrutores. Isso não há dinheiro no mundo que pague. Mas, infelizmente, não é só disso que a gente vive. E aí a gente chega em momentos, não nessa administração, porque nessa administração a conversa tem mudado, mas em administrações anteriores, de chegar a gestores municipais e a gente dizer assim, olha, está complicada a situação, porque um instrutor de banda hoje ganha o mesmo que o auxiliar de serviços gerais. Eu não estou aqui desmerecendo e nunca desmereceria o auxiliar de serviços gerais. É um serviço muito complicado que pouca gente se sujeita a fazer. Agora, a gente comparou da seguinte forma, a pessoa trabalha com auxiliar de serviços gerais, ela terminou o serviço dela, ela vai para casa numa boa. O instrutor de banda, ele terminou o serviço dele, ele vai tirar música, ele vai responder um aluno que está com problema e vai procurar você fora do horário do ensaio, porque muitas vezes ele tem vergonha de falar isso na frente dos outros. Então você é o amigo, o irmão mais velho, o psicólogo, o professor, e aí na hora do final do mês do vamos ver, aí você é serviços gerais. E aí, e como é que se faz isso? E aí tem muitas coisas que eles colocaram aqui, você vai sair para viajar, um aluno às vezes não tem nem dinheiro para o lanche. E da onde que sai esse dinheiro para o lanche? Você não vai deixar uma criança passando, vendo os outros comer e ficar olhando. E aí o que acontece? A gente chegou para esse gestor municipal e falou, olha, o salário dos instrutores de banda está igual o dos serviços gerais. O que ele respondeu? O Elias estava junto comigo. Está certo. Então, se na cabeça de uma pessoa que está à frente de uma cidade grande igual Poços de Caldas, um berço de bandas marciais e fanfarras como já foi Poços de Caldas, hoje está bem complicado, mas como já foi, a pessoa olha para você e fala que você ganhar um berço de serviços gerais, está certo, eu acho que a mentalidade dentro de Poços deveria mudar. Então eu começo dizendo que essa mentalidade deveria mudar no seguinte, há alguns anos atrás eu tive num campeonato sul-americano, assistindo o campeonato e tentando aprender mais.
E nesse tentar aprender mais, eu fiz um workshop com um professor da Universidade do Texas. E para pegar bastante o que ele estava passando sobre instrumentos de sopro, eu levei minha câmera, eu fui filmador e fui filmar. Ele viu que eu estava filmando, veio falar comigo junto com o tradutor, né, porque eu não entendo nada de inglês, mas o tradutor veio falando. E ele perguntou, o que você é? Aí eu falei, eu sou instrutor de banda. Ele fez até uma cara meio assim para mim e falou, não, para. Instrutor não. Começa por aí. Essa linguagem é ultrapassada e não se usa mais há muitos anos. Isso é arcaico, foi o que ele respondeu para mim. Lá nos Estados Unidos, a gente chama de diretor musical. Se vocês no Brasil não têm essa tradição de chamar de diretor musical, o mínimo que vocês devem chamar ou é maestro ou é regente. Instrutor de banda não existe mais há muito tempo. E isso já acabou. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se conscientizar de que as coisas são diferentes, a gente tem que conscientizar as outras pessoas também. Hoje em dia, eu trabalho, todo mundo que me vê por aí na rua, eu estou sempre com a camiseta da minha escola, que é a minha banda que eu represento. E eu coloquei atrás da minha camiseta regente. Porque, exatamente como ele diz, valorize você para você poder ser valorizado pelos outros também. Então, hoje, temos o cargo de instrutores de banda, mas todos os eventos que a gente vai, somos chamados, o Gabriel sabe disso, lá em Campos do Jordão, em nenhum momento falar de instrutor, sempre regente da banda, a Escola Municipal José Velino, a Banda Marcial Vitor Cardinale. Então, é assim que somos tratados, e deveriam se ter outro olhar aqui dentro de Poços de Caldas. Então, o que eu gostaria, só para terminar, de pedir uma coisa. Eu acho que a gente deveria dar mais visão para as bandas. Eu acho que o 7 de setembro cresceu demais em termos de tempo, ficou muito grande, muito pesado, porque ele é o único momento que a gente tem para poder mostrar o nosso trabalho. Quando essa administração entrou, a secretária prometeu mudar isso, e realmente mudou. O desfile de Natal não existia mais, voltou. O desfile de julho, do Julho Fest que a gente fazia, voltou também. Mas ainda precisa de mais espaço, porque a gente tropeça muitas vezes em transporte, em outras coisas que são complicadas. Agora, eu defendo a fala do Hélito aqui sobre um programa. Como que você vai chamar uma empresa, uma indústria, para poder patrocinar uma banda, fazer alguma coisa para a banda, se você não tem um programa para apresentar para ela? Se uma pessoa chegar na porta da sua casa e falar, me dá dinheiro porque eu vou comprar um prato de comida, você não sabe, você não vai dar porque você não sabe se ela vai comprar mesmo. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Eu proponho, eu não sei se para a Câmara, eu acho que aqui seria o lugar certo para propor isso. A gente tem o dia 27 de março como o Dia Nacional das Bandas Fanfarras. Comemora-se no Brasil inteiro. E eu acho que seria interessante, eu até pedi agora para o Gabriel a data, né, do falecimento do pai dele, porque eu acho que a pessoa que entrou com isso aqui em Poços foi o pai dele, e para ser justo, a gente deveria colocar o dia municipal, criar o dia municipal das bandas fanfarras no dia 10 de setembro, que é o aniversário de morte do Vitor Cardinale. E aí eu acho que deveria se fazer o quê? É uma semana de 7 de setembro, é uma semana do dia 10, uma semana dedicada às bandas, vamos para a Urca, vamos colocar a exposição, vamos trazer a comunidade, vamos abrir a comunidade toda, vamos fazer desfile nos bairros e mostrar para todo mundo o que é o nosso trabalho. Porque não adianta a gente falar que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo, que o trabalho ajuda sem a gente mostrar. Sem resultado, ninguém vai acreditar no que a gente está falando. E sem resultado, ninguém vai patrocinar também. Sem programa, não tem como. A gente sabe que a prefeitura faz o que pode, só que chegou num ponto que não dá mais. Precisamos de ajuda, mas se a gente não tiver o norte, não tiver o porquê ajudar, a gente não, na minha opinião, a gente não vai conseguir. Então, se for possível, a gente tentar criar esse dia aí, o dia municipal das bandas fanfarras aqui em Poços de Caldas, sendo no dia 10 de setembro. Então, que é isso que eu queria falar, passando aí pela fala de todo mundo, deixar e agradecer a todos pela oportunidade de poder falar também. Obrigado. Muito obrigado. Na sequência, nós temos aqui duas perguntas. O Felipe Francisco Fonseca, obrigado, ele é da Escola Estadual Dr. Edmundo Gouveia Cardilo, está perguntando ao Gustavo, ou para mim mesmo, qual a proposta de apoio à banda da Câmara, né, a banda daquela instituição de ensino, né, seja direta ou por intermediação da rede privada. Também
se deve em razão de não termos estrutura de manter a logística da agremiação musical, que sempre atendeu a comunidade local com cidadania. Felipe, geralmente o presidente não se manifesta muito nas audiências públicas, né? Mas eu queria dizer primeiro ao Gustavo Bonafé, parabéns pela iniciativa. Eu sempre fui um admirador das bandas e fanfarras, estava conversando com o Bush aqui, fui amigo do Cardinale, eu era garoto ainda, né, quando eu conheci, estudava no colégio, na época era Colégio Estadual Virgínio da Gama Salgado, Cardinale novo ainda, lá nos anos 70, e a gente também. Então, eu até falei com o Gustavo, Gustavo Bonafé, o nobre vereador, que nós deveríamos trabalhar num requerimento, não ficar somente nessa audiência pública, sabe? Continuar debatendo, discutindo, buscar as maneiras mais ágeis e rápidas aí de resolver os problemas. A gente sabe que a prefeitura tem inúmeras parcerias e obrigações. Eu já fui secretário de esportes, né? E algumas vezes até arrumava ônibus aí para as bandas aí, né? Lá na Secretaria de Esportes. E concordo plenamente. Foi uma audiência das mais proveitosas até aqui. Sinceramente foi. Porque foi muito gratificante ouvir a todos, né? Na emoção, nos conhecimentos. Então você pode ter certeza, viu, Felipe, que nós vamos trabalhar nesse sentido, juntamente com o Gustavo, vereador Paulo Tadeu, que já foi prefeito, vereador Álvaro Canhani, que também é um incentivador, né? Está sempre presente aí nos eventos. Nós vamos colocar a cabeça para trabalhar e ver a melhor forma de ajudar. Não vamos ficar parados aqui só nessa audiência. O Douglas Danilo, né, que também fez um belíssimo pronunciamento, ele diz aqui, através de sugestão, né, não é pergunta não, institucionalizar as bandas do município, conceder título de utilidade pública, interessante, né, mas tem uma série de exigências, viu? Instituir no município o Dia das Fanfarras e Bandas, viabilizar mais oportunidades para as bandas se apresentarem na cidade, foi o que disse aqui o Leandro, promover um campeonato municipal de bandas a ser realizado no aniversário da cidade, estabelecer políticas públicas voltadas para a manutenção dessa tradição e estabelecer programas de formação e qualificação dos alunos e instrutores das bandas. Então, parabéns aí pelas sugestões. O Douglas, que fez aqui, conforme eu disse, um pronunciamento muito legal, mostrando conhecimento e, acima de tudo, veio bem preparado para falar aqui, a todos nós que estamos presentes. E recordando aí eventos, né, o Bucha recordou, o Gabriel, né, da banda lá em Palmeiral, uma vez nós levamos lá também a banda do Colégio Pelicano. Então, nas cidades menores, a população parece que abraça com mais fervor, né, essa tradição realmente. Mas aqui no 7 de setembro foi muito gratificante, lá no Conjunto Habitacional, onde nós estivemos também, né? Então, estou extrapolando aqui e vamos passar agora. Nós temos 3 vereadores, né, o vereador Álvaro Canhani, o vereador Paulo Tadeu e o proponente, que é o vereador Gustavo Bonafé. Álvaro Canhani. Senhor presidente, boa noite, Amílio, ao Bucha, ao Leandro, a todos aqui, pessoal que participa de banda, alunos, pais. Eu queria cumprimentar primeiro o Gustavo pela iniciativa, que abriu um caminho importante, janela para enxergar o melhor problema de bandas fanfarra em Poços de Caldas. É uma coisa do nosso povo, nossa tradição, nossa cultura, as bandas fanfarras em Poços de Caldas. Lembro, o Celso foi feliz, na época tinha que a disputa entre o Colégio Marista e o Instituto de Educação Nacional da Escócia, no 7 de setembro. E a gente que estudava no São José da Escócia, quando tinha a banda do Colégio Marista, o pessoal no Visvado, o Roupa Bom, o Fuzileiro Naval, e as bicicletas, tinha umas bicicletas bonitas aqui, tudo enfeitadas aqui. Nossa, a gente ficava impressionado aqui lá. E era muito gostoso, muito bom, muito satisfatório. A função nossa era só marchar.
Mas já. E eu estou a banda, a fanfarra tocando nós atrás, né? Então é muito importante isso aí. Eu acho que tem muitos problemas que pode ser condição de requerimento do Gustavo, para a lei de vereadores, enfim, a Câmara toda mobilizando nesse sentido para corrigir muita coisa. Esse problema de salário, vocês falaram do regente, é uma coisa difícil, né? Vergonhosa, né? Eu acho que tem que dar uma seriedade social nesse sentido, pois isso forma cidadão a música. Tira a pessoa da rua, criança que pode ser adotada por outras pessoas lá na rua, e leva para o seio da escola, dando condições para ele, uma aprendizagem melhor. Eu estava lembrando aqui, lá em 1991, 92, tinha um deputado de São Paulo, lembrando o nome dele agora há pouco, Vitor Sapienza. E ele mexia com banda em São Paulo. Ele trazia banda aqui em Poços de Caldas, para fazer um concurso de banda aqui em Poços de Caldas. Ele vinha acho que 2, 3 vezes aqui em Poços de Caldas, Vitor Sapienza, é deputado estadual do Estado de São Paulo. E foi na época do então, o prefeito Sebastião Navarro. Sebastião Navarro tinha muito assim, gosto para cultura, gosto para música, incentivava, dava força. O professor Araújo também, junto. Então, parece que tinha naquela época, parece que era um negócio mais bonito, parece que todo mundo abraçava isso aí. Hoje, a gente sentiu um tempo para cá um certo desalento, um certo. Não de vocês, da população, mesmo da administração, entendeu? Não dando um valor importante para as bandas de fanfarra de Poços de Caldas. Mas eu aprendi muito, fui aluno hoje. Hoje eu sou aluno, aprendi muito com vocês. O Bush, então, é uma pessoa que eu admiro muito, muito maravilhoso. O Gabriel, que sempre nos acompanha quando pode. O Leandro, o pessoal todo aí. Esse é o Danilo, que fez uma aula importante com você, Danilo. Danilo é uma pessoa bem equilibrada, bem articulada e com ideias muito boas. Então, só tenho a agradecer a vocês todos aí. Nós estamos junto com o Gustavo, com o presidente da Câmara, o Antônio Carlos, com o vereador Paulo Tadeu, juntos, e os demais vereadores, para ajudar vocês se for possível. Nós estamos empenhados nesse sentido, porque não pode deixar a banda de fanfarra acabar, né? Qual o samba se fala, né? Então, nós temos que lutar nesse sentido. Porque nós já perdemos agora esse ano o coral Camargo Oliveira, né? Por 47 anos, o coral não existe mais. É uma grande perda para a cidade. Então, não podemos perder isso aí, não. Vamos em frente. Obrigado. Valeu, vereador Alvo Canhane. Vereador Paulo Tadeu também, fazendo uso da palavra. Senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores que estão aqui, regentes de banda, alunos, pais de alunos. Eu queria, até o Celso e o mestre Bush fizeram referências, e outros fizeram referências ao Colégio Marista. Tem uma história que pouca gente conhece. Em 1935 foi nomeado uma comissão de paulistas e mineiros para resolver o problema das fronteiras de Minas Gerais com o estado de São Paulo, que estavam em litígio desde 1712. Foi talvez um dos maiores litígios de fronteira da história do mundo. E pouca gente sabe, ninguém sabia onde era a fronteira de Minas com São Paulo. E esse grupo de estudos chegou a uma conclusão em 1936. Então, em 1937, o interventor de Minas Gerais, o Benedito Valadares, e o ex-governador de São Paulo, não era interventor, o ex-governador, Armando Salles de Oliveira, que foram os dois que iniciaram os entendimentos para resolver a questão da divisa mineira e paulista, vieram exatamente a Poços de Caldas para inaugurar o marco divisório entre os estados. E, para representar o lado paulista, trouxeram uma banda de uma escola de São João da Boa Vista. E, para representar o estado de Minas Gerais, foi a banda do Ginásio Marista, que não era nem colégio, do Ginásio Marista, e lá eles tocaram para celebrar a harmonia e a amizade entre os dois estados. O problema é que a Guerra de 32 tinha acabado fazia menos de 5 anos, e isso acabou em briga entre os alunos do Ginásio Marista e dos
dos músicos estudantes de São João da Boa Vista. Entre os músicos do ginásio marista que estavam presentes, estava o Ernesto Carvalho Dias, que tinha 12 anos naquela oportunidade. Então, colocando essa questão de história, porque as bandas e fanfarras, elas são parte da história de cada um de nós, eu tenho certeza de quase todos nós. Eu tive a oportunidade de tocar numa fanfarra, embora tenha um ouvido de lagarto, mas porque era bonito, era importante, a gente se sentia importante. E era uma banda, era uma fanfarra clássica, não era uma banda, era uma fanfarra clássica. E ela era orientada por um grande professor de educação física que eu tive, que era um grande estrategista de basquete também, que o nome dele era Almiro Bueno. A filha dele mora aqui em Poços, foi professora aqui no Municipal. E essa banda tinha mais ou menos 90 a 100 integrantes. E eu me lembro bem da formação dela, ela vinha com 3 colunas de 4 zabumbas na frente, uma coluna de 4 inhanas, depois tinha uma coluna de 12 surdos mor, mais 8 surdos médio e 12 surdinhos. E aí depois vinha uma coluna de 3 colunas de 4, 12 repiques e 2 ou 3 colunas de caixa. E no instrumento de sopro, nós chamávamos lá de corneta de Fá, na verdade a corneta em Fá, né? Eram cornetas de Fá e uma outra corneta mais fina, não sei se é bemol, o que é, uma corneta mais comprida, uma espécie de clarim, né? E 4 baixo-tubas. Era a última linha da fanfarra, eram 4 baixo-tubas. E só era permitido um instrumento de válvula, só um pistão, que era para fazer a conversão ou fazer a mudança dos toques, das marchas. E era uma coisa extraordinária, porque a nossa grande diferença, porque lá onde eu estudei, esse é o Colégio Técnico Agrícola de Pinhal, onde nós estudávamos, eu morava lá, estudava no colégio interno, tinha uma grande banda que nós chamávamos de marcial também, que era a banda da Escolinha de Comércio, a banda do Colégio Comercial de Pinhal, que era uma banda muito famosa também, mas era uma banda que já dispunha de instrumentos de sopro, das diferentes modalidades, então eles tinham uma presença musical muito maior. Então, onde nós fomos encontrar a nossa presença? Foi na estética. E nós éramos campeões de evoluções. A gente trabalhava muito bem essa questão das mudanças de formação, evolução em marcha, evolução durante o tempo que a gente estava andando. Era uma coisa muito interessante. Eu guardo uma memória muito saudosa e gostosa desse período. Mas eu queria dizer uma coisa, que da mesma forma que eu entendo que vocês devam se valorizar no sentido de regentes, de diretor musical, eu acho que tem que ter um outro entendimento com relação às responsabilidades públicas com as bandas e fanfarras. Eu não me refiro a um governo ou outro, porque isso você pode ter pessoas de diferentes sensibilidades em diferentes formações de governo, independente da sua origem política ou partidária. Mas é obrigação do poder público, por uma razão muito simples. No passado, no século XIII, as universidades, elas tinham uma divisão interessante. Elas tinham uma divisão uma divisão chamava trivium. O que era o trivium? Era onde se ensinava a gramática, a dialética e a retórica. E a outra divisão era o quatrivium, onde se ensinava a aritmética, geometria, astronomia e música. Por quê? Porque a música é uma ciência exata. Então ela estava integrada
no quadrívio, nas ciências exatas. E a música, ela tem um papel fundamental no processo pedagógico. A música desenvolve o sentido. A música desenvolve a noção do espaço, da presença, desenvolve o ouvido no sentido musical, evidentemente. E isso vai facilitar o quê? Facilita com que o aluno tenha uma boa percepção, não apenas sonora, mas visual, desenvolve a interpretação de texto e, sobretudo, identifica pessoas com forte aptidão e forte vocação para o desenvolvimento das línguas. Eu me lembro que nós tínhamos um músico na fanfarra, lá em Pinhal, que tocava muito, e ele sabia tocar todos os instrumentos, todos, desde a percussão, passava pelos instrumentos de sopro. Eu encontrei com ele depois de 30 anos de formado, ele falava 6 línguas. E ele me dizia, olha, eu tenho uma gratidão enorme pelas aulas de música que nós tivemos e pelo tempo que eu me dediquei à fanfarra. Então, ela é uma responsabilidade pública, as bandas são uma responsabilidade pública. E é possível fazer isso, Bucha. Eu vou até fazer uma correção quando você disse, olha, os problemas que as bandas vivem, não é de hoje, é de 4, 8, 12, 16, 20 anos. Eu vou fazer uma correção, 20 anos não é. 20 anos não é. Porque de 2001 a 2004, com exceção de Edir Fraia, que na época inovou com uma parceria privada muito forte, então ela não precisava praticamente do poder público, nós desenvolvemos um trabalho nessa área que foi um trabalho extraordinário. Quando nós chegamos à prefeitura, o primeiro desafio que nós enfrentamos foi realizar o 2º Festival de Música nas Montanhas, porque o prefeito que nos antecedeu, ele acabou não deixando registrado no orçamento recursos para isso. E nós tivemos 20 dias para dizer sim, fazer decreto de realocação de recursos, liberar recursos e realizar o Festival de Música nas Montanhas, que já foi realizado naquele momento ali. O outro desafio que nós tivemos naquela época foi reconstruir a Orquestra Sinfônica, que não se reunia há mais de um ano, em razão de disputas internas e também em razão de uma certa insensibilidade que havia em relação à importância da Orquestra Sinfônica. A outra reconstrução que nós fizemos foi a Banda Maestro Azevedo, que também estava dispersa, cuja escolinha de formação havia acabado. Nós recompusemos, restauramos aquela escola de formação, que chegou na minha época a ter cerca de 90 alunos, mais recentemente tinha cerca de 150. Né? O outro desafio foi o Conservatório Musical. O Conservatório Musical ele funcionava numa casa, não me lembro bem se na Rua Assis ou na Capitão Afonso Junqueira, numa casa de 70 metros quadrados, acho que era na Assis, uma casa de fundos, com 20 alunos, 30 alunos no máximo, né? E nós conseguimos, com muito esforço, alugar uma casa ali na Rua Paraíba, onde o conservatório está até hoje, para chegar a 700 alunos. Uma outra questão que nós criamos também, nesta sequência de Conservatório Musical, Música nas Montanhas, Orquestra Sinfônica, Banda Maestro Azevedo, foi criar um projeto que chamava Arte e Integração, salvo engano, ou Arte e Educação, salvo engano, onde nós tínhamos 260 meninos e meninas músicos. Nós trazíamos músicos, maestros e músicos, espalas, daquele projeto de Tatuí, e esse projeto funcionou por mais de 2 anos. Depois continuou por um certo tempo e depois, infelizmente, acabou, e não foi por culpa do poder público. Nesse caso, não foi. Eu conheço a história, mas não cabe contá-la aqui. Que foi um projeto extraordinário de formação. Hoje, nós temos músicos formados naquela época que estão tocando na Europa, que tocam em orquestras na Europa, formados naquele período. Com relação às bandas municipais, aí eu queria fazer uma referência especial,
foi um período em que nós reequipamos as bandas, foi um período que nós compramos uniformes para as bandas, foi um período que nós realizamos esses concursos, esses festivais, foi um período em que as bandas viajaram praticamente o Brasil todo. O Bucha tinha a porta aberta no gabinete, porque ele vinha com aqueles entusiasmos dele, olha, nós vamos fazer um negócio, tem uma coisa bonita para fazer, não sei o quê, encontrava entusiasmo do lado de cá. Eu não me lembro quantos festivais e quantos concursos de bandas nós fizemos em Poços de Caldas. E ainda, para colocar uma cereja no bolo, que infelizmente não deu certo, porque choveu uma barbaridade, nós trouxemos a banda dos fuzileiros navais para repetir aquilo que havia acontecido no final dos anos 50 em Poços de Caldas. Eles acabaram tocando no hotel, no saguão do hotel, por conta daquela chuva imensa que nós enfrentamos lá. Então, o que eu estou querendo colocar isso pelo seguinte, não se trata de jogar pressão sobre a administração atual, pelo contrário, eu quero dizer o seguinte, isto tem que ser visto como um desafio pedagógico. Isso é um desafio da educação. Nós tivemos aqui oportunidade, eu já coloquei, e agora isso nós não fazemos mais, em 2 leis de diretrizes orçamentárias, eu destinei recursos para as bandas e fanfarras de Poços de Caldas. Hoje nós temos que fazer isso no orçamento. No ano passado o Lucas Arruda fez. Ele colocou uma emenda na lei orçamentária anual. Agora, isso talvez nem fosse necessário, porque existe dentro do orçamento do município uma figura que a gente chama de rubrica orçamentária, existe uma figura que chama protagonismo estudantil. E esse protagonismo estudantil, ele tem um orçamento da ordem de R$1 milhão. Quer dizer, orçamento não é dinheiro, tem que saber isso. Eu tenho orçado, mas não significa propriamente que tem dinheiro. Mas se tem no orçamento, é possível gerenciar. Então, o protagonismo estudantil é um espaço onde se pode buscar, salvo engano, a soma de 2 ou 3 rubricas do protagonismo estudantil ultrapassa R$900 mil. Então, nós precisamos saber onde que esse recurso está indo, para o que ela está indo. Isso não significa que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo aqui não possa fazer acenos e apelos para o setor privado para fazer com que a gente recupere todo esse esplendor, toda essa coisa importantíssima do ponto de vista da ética, da estética, da formação das nossas crianças, dos nossos jovens, mas como do ponto de vista também de pensar a banda como uma figura fundamental no processo de ensino e aprendizagem de Poços de Caldas. Algumas ideias que foram levantadas aqui são absolutamente corretas, o dia das bandas e fanfarras, isso tudo são coisas, voltar aos concursos nos períodos, o concurso municipal é fundamental, porque é desses que você vai fazer os outros, né? Você estimular a sadia rivalidade entre as escolas, né? Isso são pontos muito importantes. A Câmara tem como ajudar? Ela não tem como ajudar financeiramente, porque nós não somos uma pessoa jurídica, nós somos uma figura jurídica, né? Mas nós temos como tratar com a sociedade, com empreendedores, e temos também, na formulação do orçamento, né, anual, nós, por exemplo, identificarmos, dentro dessa rubrica de protagonismo estudantil, aquilo que deva ser destinado especificamente às bandas e fanfarras do município de Poços de Caldas. Nesse entendimento, que eu repito, que não tem nada a ver com disputa política, mas nesse entendimento que a banda é, sim, um problema de política pública, porque a banda e a fanfarra, elas são fundamentais no desenvolvimento das crianças, no processo pedagógico, no processo de ensino e aprendizagem. Muito bem, eu vou passar a palavra ao vereador Gustavo Bonafé para fazer
o seu pronunciamento final, então. Obrigado, presidente. Bom, eu saio muito satisfeito com a qualidade da audiência. Acho que as informações levantadas foram riquíssimas. O conteúdo levantado, ele foi um conteúdo, eu acho que contribui para a construção da história do nosso município, né? Muitas falas aqui, eu acho que poderiam ser facilmente capturadas e guardadas nesse livro, né, de Poços de Caldas. Então agradeço muito por todos os compartilhamentos, por todas as falas. Anotei aqui os principais desafios. Agradeço, né, a manifestação, além do Bush e do Leandro, do Felipe, do Douglas, o Gabriel, o Eli, o senhor Celso, o Wellington e o Renan. Dar um destaque aqui para uma questão que o senhor Celso trouxe, que eu acho importantíssimo, né? Não adianta a gente ir atrás desse apoio, e o Leandro enfatizou isso também, né? Não adianta a gente ir atrás desse apoio, seja ele público ou privado, se a gente não organizar um pouco mais essa relação das agremiações, esse conjunto, né? Até porque essa organização, que aí eu acho que é um próximo passo para a gente aprofundar isso, ela vai ser completamente necessária para pleitear. É isso que o vereador Paulo Tadeu trouxe, que o vereador Álvaro comentou, né, o que vocês trouxeram aqui como principais demandas. Então tem algumas informações, acho que a gente criou um grupo, né, no WhatsApp. Não sei se o Bucha viu, porque... Tô brincando. Você chegou a comentar das milhares de mensagens que chegam, eu sei que você viu. A gente pode dar sequência em levantar algumas informações, né? Saber, por exemplo, nos últimos anos, quanto que cada banda gastou com transporte, a parte de alimentação, que viagens que foram feitas, né? Para a gente ter uma noção desse todo e começando a diagnosticar, o que a gente precisa ir atrás, né? E como que a gente vai se organizar para isso. Então, sugestão do presidente também, a gente fazer um requerimento pedindo informações do poder público também, né, das secretarias, e não só da educação, mas também entender quais são os planos das outras secretarias no que diz respeito às bandas e fanfarras. Anotei aqui a questão do concurso municipal, que eu acho que é uma ideia espetacular. Essas outras ideias de reconhecimento, né, seja utilidade pública, que aí tem critérios, mas não sei nem se entra, às vezes, na questão de patrimônio, né, cultural, não sei. São coisas para a gente pesquisar e verificar essas formas. O dia municipal, acho que isso é tranquilo, né, de fazer como lei, mas eu sempre falo que essas do dia municipal ou da semana, ela tem que vir acompanhada de ações executivas, né, então vai ter que ter essa articulação para fazer sentido, isso tudo. Olhar para outras oportunidades. Então, por exemplo, a gente está tendo agora na cidade, e foi muito falado a questão do esporte inserido, né, nesse contexto do condicionamento físico e tudo. A gente está tendo jogos solidários, que são 12 modalidades esportivas, inclusive cultural game. E por que não, no próximo ano, inserir as bandas também nessa competição saudável que aproxima as entidades, né, que aproxima a comunidade e agrega algo de mais valor ainda e dá mais um espaço para as bandas. Então, a questão que o Wellington trouxe, né, do programa Pro Bandas também, que aí acho que cai muito no que o vereador Paulo disse, do município assumir essa responsabilidade, né, com critérios claros, com planejamento sólido em cima disso. Enfim, várias anotações que eu fiz aqui para que a gente possa dar encaminhamento depois. Então, só tenho que agradecer mesmo a todos que participaram, aos diretores musicais, gostei dos diretores musicais, né, regentes, a comunidade, os alunos, a Secretaria de Educação, os vereadores, né, então tenho certeza que bons frutos virão desse primeiro movimento, né. Foi um espaço para a gente ouvir, para a gente trazer à tona essa pauta. E agora cabe a nós, juntos,
né, a gente conseguir transformar essa pauta em ações concretas em benefício da nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Reiteramos aqui, reafirmamos que seguiremos, né, buscando as melhores alternativas para que Poços de Caldas tenha continuidade na tradição de bandas e fanfarras, né? Eu me lembro também da primeira vez que eu vi, criança ainda, a banda do Colégio Marista era de arrepiar, né? Então, nós temos que seguir juntos, né? Todos nós, vereadores e a comunidade, e buscando o melhor para esse segmento. Muito obrigado à nossa assessoria, a todos que participaram, e uma boa noite. Vamos em frente, né? Vamos em paz, com a nossa consciência tranquila de estar sempre trabalhando em prol da comunidade. Muito obrigado.